Então, você acaba reduzindo o padrão de vida, o padrão social das pessoas em função de um sistema tributário que tributa demais o consumo. Essa tributação elevada do consumo, que a gente chama de tributação regressiva, é aquela que não leva em conta a renda, né? Ela faz com que as pessoas mais pobres sofram mais. As pessoas que têm menor renda, elas acabam pagando, em cima do consumo, a mesma tributação de uma pessoa com maior renda, né? Então, você diminui o padrão de vida, a qualidade de vida das pessoas, em geral, com renda menor, com renda mais baixa. Então, esse é um problema que eu acho que deve ser corrigido, nessa redução dessa regressividade tributária, né? Redução da tributação sobre o consumo, a simplificação, né? Então, acho que o Salto levantou bem, a gente tem 27 legislações no Brasil, e mais 5.500 e poucos municípios, porque a gente está falando do ICMS, mas também do ISS. O ISS são 5.000 e tantas legislações. Então, você imagina, você tem uma empresa que está funcionando em, sei lá, 15 municípios. São 15 legislações, que às vezes são diferentes, às vezes interpretam diferente, são iguais e interpretam diferente, obrigações às vezes diferentes. Quer dizer, é esse o nosso manicômio tributário, né? Então, a gente precisa vencer essa questão da simplificação, da previsibilidade, né? Isso caminha em conjunto, e eu acho que a redução da tributação sobre o consumo seria um grande gol que a gente poderia fazer com essa reforma. Eu concordo com tudo que o Fábio falou, mas eu acho que o campeão, o problema maior que precisa ser atacado é a guerra fiscal. A guerra fiscal é o que destrói a nossa economia. O que é essa guerra fiscal? Porque o ICMS é o principal imposto do país. É o imposto que, sem ele, a gente derrubaria um monte de políticas públicas que ficariam sem financiamento. E ele está na mão dos estados, com todos esses problemas de disparidade, porque o regulamento desse imposto é de posse do Poder Executivo. O Poder Executivo de cada ente, né? Então você tem 5.645 municípios, mais os 27 estados. Os municípios são donos do ISS, que é um imposto bem menos representativo, mas nos 27 estados já gera uma grande complicação, porque você edita normas, resoluções, portarias diariamente. Eu via isso na secretaria. Então, imagina multiplicar por 27. Então, o que a gente precisa fazer? Resolver o problema central do ICMS, que é o principal imposto do país, que é a guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? Me perguntou o Leandro. Guerra fiscal é um troço complicado. Fazer o corte. É uma coisa complicadíssima, porque decidiu-se, num certo momento, a gente é uma federação, mas é uma federação mais ou menos, porque sempre a tendência é centralizar. Veja o caso agora desse Conselho Federativo, que a gente vai discutir daqui a pouco lá da proposta. Quando você percebe que tem desigualdade entre as regiões e os estados, vamos partilhar a receita. Então, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, ele reparte o imposto de renda e o IPI, que é o imposto sobre a produção. E esse percentual de partilha foi crescendo ao longo do tempo. Hoje, metade desses dois impostos vai para os fundos de participação. É fixo quanto vai para cada estado? Ou Não. A regra é inversamente proporcional à renda per capita, no caso do FPE, mas está congelado desde 1989, a Lei Complementar 62. Teve uma mudança incremental porque o Supremo implicou em 2012, mas nada relevante. Então, é uma loucura, né? Isso. Já deu para perceber. E o FPM tem uma regra mais razoável, que vai sendo atualizada a partir de cálculos do IBGE, de população e renda e tal. O FPE é dos estados e o FPM dos municípios. Isso. Então, esses dois impostos, o imposto de renda e o IPI, eles pertencem a todos os entes. E a forma pela qual se dá esse pertencimento é por meio dessa partilha automática. Aí, você observa o seguinte, nos últimos 25 anos, será que esse bolo de recursos que foi partilhado reduziu a desigualdade do Nordeste em relação ao Sudeste, por exemplo? Não. Quer dizer, a gente foi dando mais dinheiro, e eu não estou dizendo que não tem que dar. Talvez a gente tenha errado em não colocar contrapartidas, e não ajudar a qualificar a burocracia dessas localidades para que a gente tivesse políticas de educação, projetos de investimento, etc, etc. Você só vai aumentando a partilha, E o erro com o ICMS foi o mesmo, porque pensou-se o seguinte, olha, como a indústria está toda concentrada no Sudeste e no Sul,
principalmente em São Paulo, vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente produzia qualquer coisa aqui em São Paulo, ou no Sudeste, eu vou falar São Paulo só para simplificar, e exportar para os estados pobres, fica 7% aqui, tá bom? E quando for o contrário, fica 12% lá. Maravilha, vamos redistribuir receita que vai ser uma beleza. Só que aí não aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Porque você começou a ter a chamada guerra fiscal. Os 12% que os estados mais pobres têm direito, eles fazem o seguinte, olha, montadora de automóveis, vem aqui para Pernambuco que eu tenho 12 aqui para te dar. E eu não vou cobrar 12 de você, eu vou te dar 11,5 de crédito outorgado. Aí o governador vai lá, dá uma canetada e dá um crédito outorgado, que é um benefício fiscal. E aí começa a guerra fiscal, porque quando ele faz isso, a montadora vai embora de São Paulo para lá. Aí São Paulo não quer ficar para trás. Ele fala, você vai fazer isso? Então eu vou aplicar agora a substituição tributária. Tudo que eu vender aqui de São Paulo para qualquer estado, eu vou tributar na saída da fábrica. Aí está feita a guerra fiscal. Então você começa a usar mecanismos dentro das regras do jogo e vai até transformando o ICMS e as regras que não dependem de legislação nacional para ir operando esse jogo. Só que ele chegou num nível em que não tem mais vencedor nessa guerra, só tem perdedor. São Paulo hoje faz também uma montanha de benefício fiscal. Nas contas de São Paulo de 2022, eu me matei lá para, em pouco tempo, instituir um cronograma de avaliação dos benefícios. Em 9 meses, eu reestruturei um departamento que chama Departamento de Estudos de Política Tributária, vinculado à Subsecretaria da Receita Estadual, que estava desmontado, e a gente estabeleceu um cronograma para avaliar os benefícios tributários. Só que agora, as contas nossas do ano passado foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, com ressalva, justamente onde? Nos benefícios tributários, nas renúncias. Porque eles começaram a despertar para esse assunto. São Paulo hoje faz muito benefício, assim como os outros estados. Então, nós estamos em meio a uma situação em que os empresários ficam batendo na porta dos governadores e de Brasília para pedir cada vez mais benefício e ver quem dá mais. Eu nunca vou me esquecer, eu estou monopolizando a palavra aqui, Fábio, mas depois você monopoliza na próxima. Na próxima pergunta você monopoliza. Mas eu lembro que um empresário bateu lá e eu recebia todo mundo que procurava. Eu tinha essa prática. Mas fazia a ata de tudo. Quando eu saí da secretaria, eu levei caixas de documentos, porque se alguém questionar um dia, eu tenho tudo lá. Mas recebia todos, né? E aí o que acontece? Ele chegou lá e tal, olha o que eu estou desenvolvendo. Até era interessante, um vasilhame novo, setor de sucos, né? Essa empresa interessante, olha aqui, é uma técnica moderna, a gente investiu não sei quanto em pesquisa, isso e aquilo e tal. E a gente precisa do benefício. No fim, era tudo para pedir o benefício. E daí ele foi contando a novela e a gente foi resistindo e tal. Até que uma hora ele falou assim, bom, também se a gente não conseguir o benefício, nós vamos embora para Minas Gerais. Aí eu falei, então vai embora para Minas Gerais, porque Minas já está quebrada mesmo. Daqui 1 ano você volta a bater na nossa porta.